Renatinha achou o que aí? Um peba, um tatu? Antigamente, quando eu era criança, os meus pais eles me contavam umas histórias que eles diziam que pessoas sonhavam com almas, espíritos de pessoas que haviam morrido, pessoas ricas, velhos fazendeiros, e essas pessoas ricas, enquanto elas eram vivas, elas haviam enterrado dinheiro. Antigamente, as pessoas que moravam nos interiores e juntavam dinheiro através de criação de animais, gado, essa coisa toda, fazendas e tal, eles não usavam banco, eles costumavam enterrar o dinheiro. Aí, quando eles morriam, esse dinheiro ficava perdido no mato, porque só eles sabiam onde eles haviam enterrado. Às vezes, eles colocavam em buracos, em tocos de árvore seca, coisa do tipo assim também. O pessoal falava, né? Eu que nunca presenciei esse tipo de coisa, mas o pessoal comentava bastante isso. E aí, quando essas pessoas morriam, a alma, o espírito dessas pessoas aparecia em sonho para uma pessoa específica e dizia onde é que estava esse dinheiro enterrado. E aí a pessoa ia lá, cavava e encontrava o dinheiro. As pessoas sempre gostam desse tipo de história, né? Isso os pais contavam pra gente quando nós éramos crianças e a gente gostava, achava interessante, era emocionante ouvir essas histórias. E sempre que o espírito, a suposta alma, aparecia para a pessoa, ela dizia como que a pessoa deveria ir em busca desse dinheiro, em busca desse objeto que eles chamavam de botija. Chamavam botija, eu não sei exatamente se é botija, botija, mas enfim, chamavam botija. E aí eles diziam que a pessoa tinha que ir só, tinha que ir meia-noite, tinha que cavar com um pedaço de madeira, não poderia ser coisa de ferro, que senão o material se transformava todo em cinza, se transformava todo em carvão. Aí eles contavam situações onde pessoas foram cavar a botija com material de ferro, ou levou outra pessoa junta. Aí quando cavou só encontrou ferro, carvão, só encontrou cinza. E outros que foram de acordo com o que a alma disse para ir, aí a pessoa encontrou muito dinheiro, muita moeda, muito ouro, materiais assim que fizeram com que a pessoa se tornasse rica. E algumas pessoas que eram tinham certa condição, as pessoas diziam que essa pessoa havia desenterrado diversas botijas. E aí a pessoa tinha ficado rica através do dinheiro da botija. Histórias do interior do Ceará. Mas eu acho que deve ter em alguns outros locais também, né? Histórias desse tipo. Ou a mesma história contada. Elas vão se espalhando, vão se inspirando umas nas outras. Muito similar às religiões. Por exemplo, dentro da Bíblia existe a história do Moisés, que para que ele viesse a sobreviver, a mãe dele colocou ele dentro de um cesto, colocou no rio e ele foi encontrado posteriormente pela filha do faraó, acho que é isso. Então, essa história ela é muito similar à história do Sargão de Acádia, que também, para poder sobreviver a um infanticídio, a mãe dele colocou ele em um cesto, colocou no rio, e ele foi encontrado por uma outra pessoa, um casal de nobres. E daí ele foi criado por um casal de nobres. Então, a, a pessoa que encontrou Moisés também era uma pessoa nobre, né? Uma filha de um faraó. Então, o que podemos ver aí? São as histórias sendo repetidas, as histórias sendo copiadas, servindo de inspiração para criar novas histórias, mas todas não passam de lendas, não passam de mitos, não são coisas reais, não são coisas que aconteceram. E a história do Moisés
Cristãos querem dizer que aquilo ali é porque Deus tem um certo cuidado com as crianças, tem amor às crianças, conversa fiada, né? Porque na história do Moisés, centenas de outras crianças foram assassinadas. E Deus não salvou nenhuma, e ninguém vê Deus salvando o Moisés também. A gente vê na história uma mãe que coloca a criança em um cesto, e o cesto é levado pelo rio e é encontrado por outra pessoa. O que foi que Deus fez aí? Nada. Não tem um personagem divino, uma divindade fazendo alguma coisa. Não existe. É mais uma lorota. Renata, você quer beber essa água, Renata? A água chega a cinza. A água chega a estar cinzenta. Choveu ontem à noite, por isso acumulou essa água aí. Então eu estou gravando esses vídeos aqui, pessoal. Isso é uma época do ano onde tem esse mato verde aqui, certo? Isso aqui vai secar quando chegar a época do verão. Olha, enganchou aqui o guia da cachorra. Então quando chegar a época do verão, tudo isso aqui vai secar. Aí não vai dar mais para eu gravar vídeo aqui. Aí quem tem fobia à aranha, corta essa parte do vídeo aqui. Olha o jeito dessa... Ai, chega me furando aqui no pé de chique-chique. Olha o jeito dessa aranha, pessoal, que legal. Olha que legal. Estranha, hein? E aqui do lado dela, você pode ver um besouro. Uma vítima da aranha. Morto, já todo encasulado, aqui a aranha já se alimentou dele. E assim é a natureza. Todos os seres vivos vão se alimentando uns dos outros. Seja de planta, seja planta se alimentando de inseto, seja inseto se alimentando de planta, seja inseto se alimentando de outro inseto, outros animais, como o ser humano se alimenta de outros animais. E também, se o ser humano vacilar, ele servirá de alimento para outro animal. É a natureza. E é assim desde que existem os seres vivos aqui. Existe uma teia completa aqui, eu acho que agora vocês conseguem ver. Uma teia completa. Onde ela está tem uma rede de teia. Olha. A aranha tem uma certa inteligência para fazer isso aí. Ela não faz isso aí à toa. E não tem uma divindade, um deus, guiando a aranha para criar a própria teia. Isso são aspectos comportamentais. Assim como a inteligência do ser humano também é um aspecto comportamental do ser. Está em toda a natureza. Assim como os padrões que a natureza cria. A natureza cria padrões
Esses padrões podem ser percebidos até mesmo através de ondas sonoras que formam padrões, só que nós não conseguimos ver. Mas para ver esses padrões criados pelas ondas sonoras, são feitos experimentos onde se joga um pó muito fino, muito leve, eu não sei exatamente o que é. Eu só vi fazendo, mas eu não sei o que são os componentes. Em cima de uma plataforma plana, coloca-se uma caixa de som para tocar ondas sonoras, diversas ondas, numa certa intensidade, e ali aquele pó vai formando os desenhos das ondas sonoras. Incrível. Os padrões. Muito bom. Interessante, pessoal. E então, pessoal, tem uns comentários aqui. O pessoal de dizer, o RC só tem essa blusa nessa cor. É porque essa blusa aqui é a que tem um capuz melhor, que é onde eu cubro a minha cabeça quando eu venho para cá, por causa do sol. Então eu sempre estou vindo com essa blusa aqui. Então, pessoal, isso aqui são comentários no meu vídeo de ontem, que é comentários do vídeo As Ações de Deus. Então, foi um vídeo que eu fiz com esse título, comentários do vídeo As Ações de Deus. Eu comentei os comentários deste vídeo. E aí nesse novo vídeo teve mais comentários e eu vou ler aqui para vocês e vou comentar a respeito deles. Tenho aqui o comentário do Arlindo Carvalho. Ele disse assim: eu sou cristão e não concordo com o carnaval, pois não promove nada de bom para a sociedade. É algo mais voltado ao divertimento, sem contar que eles trazem elementos de várias religiões de forma desrespeitosas, para embora o carnaval seja uma manifestação cultural, não é algo essencial para a nossa sociedade. De fato não é algo essencial para a nossa sociedade. É mais voltado realmente à diversão, é uma cultura de diversão e movimenta algum dinheiro de alguma forma, assim, o Estado ganha com isso de alguma forma, porque pessoas vão para lá e conseguem vender coisas, uns vão vender, outros vão comprar. Durante toda aquela festa, aquela diversão, há essa movimentação de dinheiro, então movimenta o capital. Mas você tocou num ponto interessante, que é a crítica à religiosidade de forma desrespeitosa. Isso realmente acontece, e eu vejo que acontece por causa da falta de respeito que a própria religião local tem com outras pessoas. Muitas vezes pessoas da própria religião são desrespeitadas pelo o povo da religião principal local, né? Que no caso é o cristianismo. Então é mais uma retaliação em forma de protesto. É isso aí, né, cara? As ações geram reações. Mas é isso aí. Também não curto carnaval, não. Carlos Reis também comentou, ele disse: o Deus bíblico revela aos pastores quais irmãs estão traindo seus maridos, e vice-versa. No caso é através das fofocas da igreja, criando contendas dentro do clube religioso. Uma boa maneira desses Deus fazer algo de útil para a sociedade seria, por exemplo, revelar aos mesmos pastores onde estão as milhares de crianças desaparecidas no Brasil. Isso aí não consegue porque através das fofocas não é possível. Desaparecem cerca de 6 crianças por dia no país, mais de 2.000 por ano. E pouquíssimas são encontradas pelas autoridades. Basta entrar no site do Ministério da Justiça, escolher um registro de desaparecimento e pedir a Deus que revele onde está. Parecem mais tosqueadores do que pastores. Cara, é só teatro. Sabe, eu tenho visto as igrejas como uma forma de distração das pessoas. É uma distração do domingo, uma distração no meio da semana. E nós podemos ver isso de forma mais visível nas igrejas pentecostais, né? Aquelas que ficam labachúria, labacurianda, labacúria, bacorote e bucuruca.
Esse tipo de merdaiada aí, né, que não agrega em nada, imagina um Deus resolve se manifestar desta forma ridícula. Então quem se manifesta de forma ridícula não passa de um ridículo. Então esse Deus seria mais um ridículo, se caso ele se manifestasse de tal forma. É vergonhoso o comportamento dos pentecostais. Mas eu vejo isso também como uma forma de distração. Eles colocam aquelas músicas barulhentas e ficam rodopiando e ficam pulando. Então aquilo ali é uma distração para aquelas pessoas. Nada mais além disso. Vergonhoso, realmente. Tem um comentário também do Eudes Oliveira, ele diz: e na Bíblia diz que Deus protege as crianças. Esse negócio de que Deus protege as crianças de acordo com a Bíblia, isso é uma interpretação equivocada. Ao meu ver, é mais um pretexto usado como contexto dos religiosos, certo? Porque a própria Bíblia ela não diz isso. Tem aquela parte de Mateus 19:14 que diz que deixai vir as minhas crianças porque a elas pertence o reino do céu, e também ele diz que deixai vir as minhas crianças porque aos semelhantes a eles pertence o reino dos céus também. Acho que outras traduções falam dessa forma. Mas enfim, ali não está, né, dizendo que Deus protege as crianças. Só está dizendo que as crianças são inocentes e que não há pecado nelas, né? Ele está dizendo isso. Uma controvérsia à ideia cristã de que todos são pecadores e que a própria Bíblia também diz que todos são pecadores. Todos já nascem com o pecado. Então é um absurdo. A Bíblia é cheia de incoerências e contradições, mas não tem essa parte aí que Deus protege as crianças. E essa passagem ela é usada em um outro contexto, quando o crente quer defender o porquê que Deus não defendeu uma criança de ser violentada até a morte. Ele diz que essa criança já ganhou a salvação, porque quando diz que delas é o reino dos céus, é porque quando elas morrem automaticamente elas são salvas. E isso é usado até mesmo para defender, por exemplo, uma criança deficiente, uma criança doente, uma criança que morreu de uma doença degenerativa, um câncer, coisas desse tipo. O crente diz que Deus não livrou, não salvou a criança, porque se Deus deixasse a criança, curasse a criança e aquela criança se tornasse um adulto, ela poderia perder a salvação. Até para esse contexto isso é usado. Então, as pessoas criam os contextos que elas querem para defender seus vícios, suas dependências psicológicas, religiosas. Então a Bíblia não diz que Deus protege as crianças. Muito obrigado, Eudes, aí, pelo seu comentário. Também ele escreveu novamente e diz: Jesus está voltando a RC. Nós temos que voltar para os caminhos do Senhor enquanto é tempo e risos na frente. Aqui ele está sendo irônico. Tem um outro comentário aqui. É Lobo Solitário. Ele escreveu assim. Cara, e aqui na cidade vizinha de interior que aconteceu foi uma tragédia mesmo. O ônibus escolar deu ré e o motorista não viu que atrás havia uma criança, uma menina de apenas 4 anos. Já foi, e cadê? O pai da criança ficou louco e se matou depois. É uma dor que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E cadê Deus? Só se for o Deus da guerra, do God of War. É o jogo, né, do PlayStation 1. E isso é muito louco porque parece que quanto pior, mais a fé das pessoas no cristianismo aumenta. É incrível, cara. É porque quanto pior, mais mexe com o psicológico, mais a pessoa fica fragilizada psicologicamente. E essa fragilidade psicológica, ela requer um consolo. E o consolo maior as pessoas encontram na religião, encontram na esperança de que exista algum Deus bondoso que esteja olhando todas as coisas. E embora não socorra, embora não esteja fazendo algo bom, é porque
nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Deus sabe o que está fazendo e tudo está nas mãos de Deus, né? É um consolo para aquele que não, resolve não pensar, resolve não usar o cérebro, a massa cefálica, para assim sobreviver às dificuldades, às catástrofes e atrocidades da vida. O André também comentou, ele disse, RC é o único versículo da Bíblia. Como é que ele diz? Ele disse assim, RC é o único versículo verdadeiro da Bíblia, é Eclesiastes 9, morreu, acabou. Tem outras passagens, né, que poderíamos interpretar como algo que vale para os dias de hoje, como conhecereis a verdade vos libertará também. São textos isolados, né, passagens isoladas. Tem Jó também, a passagem de Jó que diz que assim como a nuvem que passa é aquele que desce à sepultura, jamais tornará a sua casa. Também interessante isso. Também o comentário do Tarso Alves, ele diz, todo dia eu me convenço mais ainda de que não há divindade por ninguém e tudo não passa de atribuições de pessoas. A divindade que eles apresentam, que eles aprenderam a acreditar. Exato, Tarso, exato. Quando a gente passa a enxergar a realidade, as coisas como elas são, nós podemos ver que não há uma divindade cuidando de ninguém. Não há uma divindade protetora, não há uma divindade bondosa, não há anjos protetores, não há nada. Por isso nós temos que cuidar de nós mesmos, temos que cuidar de nossos filhos. Não deixe seus filhos sozinhos por aí, não deixe seus filhos ir comprar isso e comprar aquilo em mercearias sozinhos. Não faça isso, né? Crianças, menores, pré-adolescentes, tome cuidado, porque o mundo é perigoso. Ó, o mosquito passa aqui, eu ia derrubando meu óculos. Tem um comentário também da Roseli. A Roseli comentou, o crente gosta de terceirizar para Deus resolver o que eles não querem fazer pelos irmãozinhos. É mais fácil dizer Deus lhe proteja. É mais fácil dizer eu vou orar por você. De que realmente ajudar, né? Conseguir ajudar uma pessoa. Tem um comentário do Arlindo, ele comentou assim, um irmão nosso morreu na prisão russa por falta de atendimento, ou melhor, negligência e pura maldade. Não forneceram ajuda médica para uma pessoa no caso por causa de fé, porque ela tem uma fé. A Rússia é um dos piores países para cristãos e outras pessoas não religiosas viverem. Não sei como um ateu ou ateia vê isso fora do campo religioso. Se eles concordam com a prisão de qualquer religioso por causa da fé. Bom, primeiro você falou, né, que ele é um presidiário, né? Ele estava preso na Rússia por algum motivo, por alguma questão, não sei. Dificilmente seria por motivos religiosos, né, que ele estaria preso, começando aí. E você disse que ele morreu por negligência, né, por questão religiosa. Não atenderam ele por ele ser um testemunho de Jeová, que você me disse posteriormente. A Rússia é um país majoritariamente cristão. Então a maioria lá é cristão ortodoxo, que é algo muito parecido com o catolicismo. Só que lá tem pessoas de outras religiões também, muçulmanos, judeus. Agora, testemunha de Jeová eu não sei. Agora, assim, se eles negligenciaram ele por ele ser um testemunho de Jeová, diferente, né, deles que são cristãos ortodoxos, provavelmente deveria ser esse o caso. A gente vê aí, né, cristão contra cristão, porque o testemunho de Jeová também é um cristão. O religioso ortodoxo também é um cristão, né? O católico, o evangélico, né? O protestante, melhor dizendo, né? Todos são cristãos.
Então a gente vê aí religioso contra religioso, né? Um absurdo. E Deus não se manifesta, Deus não aparece para dizer que isso está errado, que não deve fazer isso, que devem pelo menos amar uns aos outros, pelo menos dentro da religião, dentro do cristianismo, mas nem isso acontece, né? Como você mesmo pôde presenciar aí, você mesmo pôde ver. E por último você diz, né, que não sabe se ateus concordam com prisão de qualquer religioso por conta de fé. Eu não concordo e não vejo que ateus tenham motivo para isso, certo? Concordar com prisão de pessoa por causa de fé. A fé é uma condição, né? A pessoa não é culpada por ela ter uma fé. A fé é uma condição, ela foi condicionada a ter uma certa fé numa divindade, numa religião, num Deus, né? Ela é condicionada, ela não... Uma pessoa não pode ser presa por acreditar em Deus, né? Acreditar em Jesus, por acreditar em Javé, por acreditar em Maomé, por acreditar em Alá. Uma pessoa não pode ser presa por acreditar em Vishnu, em Ganesha, em Tupã. Isso é um absurdo. Então, não vejo motivo para um ateu concordar em uma prisão de alguém por causa de fé. Uma pessoa deve ser presa por um crime, né? Mediante uma lei. Uma pessoa deve ser presa por fazer o mal. E essas leis devem ser muito bem informadas para não prender pessoas por bobagens, por coisas que não prejudicam a sociedade, não prejudicam outros seres vivos, outras pessoas, né? Então, não vejo motivo para um ateu concordar com tamanho absurdo. Muito obrigado aí, Arlindo, pelo seu comentário. Tem mais um comentário aqui do Custes. Ele diz assim: João, de Juiz de Fora, RC, sou seu admirador há muito tempo, parabéns. Muitíssimo obrigado, João, aí com o perfil Custe. Muito obrigado pela a sua consideração, pelo seu comentário no meu vídeo, pela a sua interação aqui comigo, tá bom? Muitíssimo obrigado. O Eudes Oliveira, ele... Ah, esse aqui eu já li. Então é isso, pessoal. Isso aqui foram os comentários do meu vídeo de ontem. E os meus comentários em cima dos comentários de vocês. Então comentem aí, fiquem à vontade, coloquem sua opinião, que eu irei ler seu comentário aqui e irei comentar em cima do seu comentário, certo? Isso gera engajamento, isso gera uma interação entre eu e vocês, e assim eu vou postando aqui vídeos no YouTube, tá bom? Olha, Renate. Olha pra câmera aqui, pro pessoal ver seu rosto. Ó. Bora, cabeçote. Ah, agora vai a cachorra me rodar aqui. Então é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado pelos comentários de todos vocês, tá bom? Vocês podem comentar, podem ficar à vontade, que eu vou lendo os comentários de vocês e assim gera interação. E a Renatinha. Vamos por aqui, Renata? Vamos por aqui dessa vez. Valeu, pessoal!